vocês sabem o que comemoramos hoje, no dia de hoje? 18 de outubro, dia do médico. E muito eles cuidam da gente, não é mesmo? Parabéns a todos os profissionais, viu? Mas como cuidar da saúde de quem tanto busca a cura para os seus pacientes? Olha, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina alerta a categoria para o bem-estar, a qualidade do trabalho e na relação com os pacientes. E é um assunto tão importante, né? Porque a gente sempre traz aqui o médico para falar sobre a saúde dos outros. E agora vamos falar da saúde do médico. A presidente do Sindicato Regional está aqui com a gente para falar, então, dessas iniciativas. Parabéns pelo dia, primeiramente. Obrigada. Bom, o grande objetivo dessa ação pelo sindicato é fazer com que os profissionais também passem a se olhar, né? Sim, exatamente. O CIMESC é o Sindicato Órgão de Defesa do Médico e o CIMESC, então, nessa época de 18 de outubro, época do Dia do Médico, o CIMESC vem se preocupando com o médico, com a saúde do médico. Porque saíram umas pesquisas do CRM que mostraram que na classe médica tem um índice um pouco maior de depressão, até de suicídio, um índice maior do que na população em geral. O alerta, inclusive, que chama a atenção é essa taxa de suicídio que é até 2,45 vezes maior a chance do que a população em geral. Do que a população em geral. Pela vida corrida que se tem, por não ter hora, porque a gente sabe que médico, né, é a profissão que não tem hora, não tem feriado, é uma dedicação. Uma dedicação extrema, né? Então, tem alguns fatores, longas jornadas de trabalho, então, médicos que trabalham em vários turnos, porque geralmente um hospital contrata para determinada carga horária e o outro mais um pouquinho, outro mais um pouquinho, então vai se deslocando em vários hospitais, vários locais de trabalho, consultório, posto de saúde. Então, a gente acaba atuando em vários locais, gastando tempo no trânsito, tem jornadas extensas, plantões... Lidar com seres humanos, né, com as lidar com seres humanos. Lidar com doenças graves, tem algumas áreas, assim como oncologia, que lida com câncer, UTI, que lida com o paciente, muitas vezes, muito próximo da morte. E muitas vezes a gente tem que dar alguma notícia ruim para a família ou para o paciente. Então, a gente lida com o sofrimento do ser humano. Então, vai muito além do físico, né? Desse cuidar da saúde física do profissional médico. Sim, e a gente se envolve, né? A gente se envolve. E é mais ou menos igual quando a gente é mãe. Quando a gente é mãe, a gente acaba se dedicando ao filho e muitas vezes se deixa de lado, né? O filho é mais importante. E o médico acaba sendo um pouco mãe dos pacientes nesse sentido. Mas aí a gente tem que lembrar que para cuidar de alguém, a gente tem que estar bem. Eu falo que é como quando a gente vai no avião e eles falam, se tiver alguma turbulência, cair a máscara de oxigênio, primeiro coloca em você para depois auxiliar alguém. E é isso, se a gente não estiver bem, a gente não vai estar bem para cuidar de alguém. O interessante, eu costumo falar, por exemplo, hoje com rede social, né? Eu imagino o quanto o médico também tem que cuidar, porque se deixar o WhatsApp, quantidade de pacientes que vai querer tal hora, tirar uma dúvida, perguntar dali, tudo isso hoje em dia aumenta a carga, né? A gente tem que estabelecer limites, né? No meu estilo de lidar, eu não costumo passar o WhatsApp para os pacientes, porque eu sei que eu não vou conseguir responder em casa. Eu imagino. Tem médicos que optam por passar, não tem problema nenhum, mas é questão de limite. Me procure até tal horário, de tal horário a tal horário eu não consigo. Limitar quando se deve procurar no WhatsApp, quando se deve procurar por e-mail, quando procurar no consultório, né? Então, a gente tem que criar a regra ali do relacionamento com o paciente, né? Como você deve me procurar, como você deve me abordar e como eu vou poder te atender bem. Porque a gente quer atender bem, né? É verdade. Agora, doutora, entre as ações, então, né? A gente trouxe um pouquinho de toda a situação, toda essa correria, cobrança, mas o sindicato, de que maneira, então, até aproveitando a data de hoje e o mês do médico, no mês de outubro, de que maneira, que ações estão sendo colocadas em prática para despertar um pouquinho esse médico a se cuidar, a se enxergar um pouquinho mais? A gente acaba atuando bastante nas campanhas de saúde, né? Em setembro teve o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Então, a gente leva essas campanhas para a população em geral, mas para o próprio médico também, para se rever e rever seus conceitos. Em outubro tem Outubro Rosa, do câncer de mama, e em novembro tem o Novembro Azul da próstata e tem o Novembro Diabetes Azul. São duas campanhas do Novembro Azul. Aqui em Joinville vai ter uma ação bem interessante no Novembro Diabetes Azul. Vai ser no dia 23 de novembro, no Centro Eventos Carl Hansen, das 8 da manhã ao meio-dia. É uma ação voluntária, tem vários médicos envolvidos, vários outros profissionais da área de saúde e de outras áreas também. E o que vai ser feito? É um exame para prevenção de diabetes e das complicações do diabetes. Vai estar sendo feito o exame de fundo de olho, que é um exame necessário para quem tem diabetes, para ver se tem alguma alteração na retina, alguma alteração do diabetes já afetando a visão. Mesmo que ache que está enxergando bem, é indicado. Outro exame que vai ser feito é o exame dos pés,
com ortopedista, cirurgião vascular, porque o diabetes, ele compromete a circulação, os nervos dos pés Sim. e aumenta o risco de amputação. Aliás, é uma das maiores amputações, né, no Sim, diabetes. uma das principais causas de amputação, principalmente quando é diabético e quando tem cigarro junto. Sim. O cigarro potencializa o risco de amputação. Então, vai ser feita essa campanha. Quem está à frente dessa campanha é um oftalmologista, o Dr. Evandro, e tem endocrinologistas, tem também enfermeiras, tem laboratórios envolvidos. Então, ações como essa em que os profissionais conversam entre si, um vai falando um pouquinho para o outro, e o próprio sindicato, né, que tem portas abertas para que o profissional também possa ter um pouco de suporte, né? E a campanha do sindicato é assim, o médico abre a porta do seu consultório para o colega médico, para a gente olhar um pouquinho para o colega do lado, né? Boa. Que muitas vezes tem uma síndrome, que é a síndrome de burnout, pode acontecer em qualquer pessoa, mas nos médicos é um pouquinho mais frequente, que é uma síndrome de esgotamento extremo. E às vezes mesmo com esse esgotamento, esse profissional continua trabalhando. Continua. E vai no pela missão. automático, e vai empurrando, né? E vai naquela coisa pesada, mas vai, vou atender, eu não posso parar. E às vezes é necessário parar. Né? Como profissional e fazendo parte do sindicato, estando à frente aqui na nossa região, qual é a grande reflexão, na sua opinião? Assim, é esse momento realmente saber que tem que parar? Possa ser 10 minutinhos num dia, ou tirar, às vezes, um dia inteiro para passear com a família, ou mesmo sozinho? Sim, exatamente. É ter isso? outros aspectos na vida, não só o aspecto profissional. Tem que ter a família, o hobby, o lazer, né? A espiritualidade, não estou nem falando em questão de religião, mas a espiritualidade, né? Música, procurar outros focos na vida que não sejam só a profissão, só o atender. E também parar e pensar que a gente também adoece. A gente também pode ficar doente e precisar de ajuda. Somos seres humanos, né? Sim. Doutora, muito obrigada pela vinda. Obrigada a você. Mais uma vez, parabéns pelo dia e em seu nome a todos os profissionais que atuam pela nossa saúde, viu? Obrigada pelo espaço. Obrigada.